Então, esse projeto, ele, na verdade, foi bem desafiador. A ideia desse projeto veio há mais ou menos 2 anos, quando eu estava estudando um pouco sobre a parte de filmagem, fotografia, que a gente começou a desenvolver algumas coisas nesse sentido na igreja, principalmente ali na época das lives e tal. E com isso eu comecei a pesquisar e teve um determinado documentário que eu vi, que eu falei, cara, sentido pô, a gente precisa fazer algo nesse sentido também para a igreja, de contar a história da igreja, né? Mas a ideia acabou ficando engavetada. E depois de um tempo, aí a gente, nesse ano, em agosto desse ano, eu tava orando e lembrei dessa ideia de, pô, precisamos fazer um documentário para contar sobre os 10 anos de igreja, né? A gente vai completar 10 anos, então precisamos fazer esse documentário. 10 anos porque a gente achava que era 10 anos, né? Durante o processo do documentário que a gente descobriu que era 11. Mas a ideia era contar essa história de todo esse período como igreja. E a ideia também não era simplesmente colocar o Carlos e a Solange lá, que são os pastores, para estar contando e falando sobre a história, mas a ideia, como aqui em Cafelândia nós iniciamos através da associação e várias pessoas foram se convertendo e por conta disso surgiu a igreja, a ideia era trazer todas essas pessoas que iniciaram o processo para elas estarem contando da sua perspectiva, da sua maneira, como elas viram e como foi todo esse processo da criação da igreja. Então, desde o William, Juliana, Osmar, a Mayra, Monique, Aline, que são o pessoal ali que ajudou a fundar a igreja, né, que estão desde o início. Então, olhar da perspectiva deles e também começar a trazer as pessoas da liderança da igreja, fazem parte hoje da liderança, né, como o Fernando, o Jaime, enfim, todas as outras pessoas que vieram desde o início, que hoje estão como líderes, até no ano de 2022 também, que teve algumas pessoas que entraram, justamente para contar toda essa história, não simplesmente o início, mas todo esse decorrer desses, hoje, 11 anos de igreja, né? E a ideia também era trazer isso porque a nossa igreja sempre teve a visão de família em família. Essa foi um título que casou muito bem com a proposta do documentário, por conta que foi algo que o Carlos sempre pregou e foi algo que ele sempre entendeu de Deus, de família em família, ou seja, vai multiplicar de 2 para 4 famílias, de 4 para 8, de 8 para 16 e assim por diante. Então, essa ideia de contar pelas famílias acabou dando bem certo e casando muito bem com o propósito que a gente tinha com o documentário. Mas antes da gente chegar no dia da gravação, teve todo o processo de pré-produção, onde a gente teve toda uma entrevista inicial. Então, onde eu fui na casa da maioria das pessoas, alguns foram na igreja, outros foram no Espaço Kids, mas a gente teve uma conversa inicial, onde a gente lembrou de todas as histórias, anotou todos os pontos, e a gente fez isso para que não tivessem problemas no dia da gravação. Então a gente fez toda a linha do tempo para que no dia da gravação a gente tivesse com certeza já os pontos que a gente precisaria gravar. E numa dessas entrevistas, a primeira foi com o Carlos Cassolange, a gente mapeou a história e que eles nos contaram. Depois disso eu tive uma reunião, a segunda já foi com o Osmar e com a Mayra. E quando eu cheguei na casa do Osmar e da Mayra, que a gente começou a conversar, aí a Mayra comentou pô, Lucas, não tá certo essas datas aí, não tá batendo, não são 10 anos, são 11. E aí a gente começou a conversar e tentar lembrar, puxar arquivos. No final a gente viu que realmente eram 11 anos. A igreja iniciou em 2013, que foi onde eu cheguei pro Vinícius, uma semana antes eu tinha conversado com ele sobre esse projeto. Falei, tô pensando num projeto, você já faz parte da comunicação, da parte de redação, e eu preciso de uma pessoa que me auxilie na questão da gente conseguir estruturar toda a roteirização, anotar todos os pontos, porque é um trabalho bem grande, vamos ter que fazer várias entrevistas, depois checar, anotar todos os pontos das entrevistas, colocar na linha do tempo. Então eu chamei o Vinícius e dia 13 de setembro foi a primeira reunião, onde eu passei toda a ideia do vídeo para ele, desse documentário. Aí a gente conversou, alinhou como que seria os processos, tal, como que seria feito todas essas entrevistas até o dia da gravação, e esse processo aí durou de setembro foi logo no dia 15 de setembro, acho que foi a primeira entrevista com o Carlos Cassolange, e isso se arrastou até novembro, até na semana do documentário que a gente fez algumas entrevistas. E a locação onde a gente fez a gravação, né, foi lá na casa do Rafael da Fra Gonçalves, lá no sítio deles. Desde que veio essa ideia do projeto, 2 anos atrás, a ideia era justamente trazer algo que a nossa igreja tem muito de característica, de parecer uma casa, de ser um local aconchegante, um local onde a pessoa se sente parte, se sente em casa realmente, né? E aquilo ficou engavetado, como eu comentei,
E depois de um tempo a gente foi num aniversário na casa do Rafael e quando eu cheguei lá, na verdade foi o despertar de novo para esse interesse em fazer o documentário. Quando eu cheguei lá, eu vi a casa e falei, cara, acho que esse local daria certinho para aquele projeto, para aquela ideia. Isso foi uns 8, 9 meses antes da gravação. E aí, beleza, ficou em stand-by. E depois, quando eu conversei com o Carlos, ele pediu, tá, mas onde que vai ser essa gravação? Aí eu falei, ó, eu tô pensando em fazer lá no Rafael e na Fran, acho que a casa combina muito bem com a proposta que a gente tem pro documentário, ser algo mais intimista dentro de casa, né? E com vários cenários que eu já tinha visto quando a gente foi nesse aniversário, então eu falei, eu acho que lá encaixaria muito bem. E daí o Carlos entrou em contato com eles, conversou com eles, e prontamente assim eles já se disponibilizaram a estar emprestando a casa, cedendo a casa. Aí o Carlos falou, deu ok para mim, eu entrei em contato com eles, expliquei como que era todo o processo, qual que era a nossa ideia, que seria um fim de semana inteiro, a gente estaria chegando na sexta, saindo no domingo, fazendo a gravação. Falaram, não, sem problemas, pode usar a casa de vocês, fiquem à vontade. E aí a gente estava organizando a agenda de como que a gente conseguiria fazer todas essas gravações, né? Como o final de ano geralmente é mais apertado, a gente tinha exatamente um fim de semana para estar gravando, né? Então, eu conversei com o Matheus, chamei ele para estar auxiliando e organizando, não somente nessa parte, mas focando bastante nessa parte, que é uma parte, querendo ou não, trabalhosa, de entrar em contato com todo mundo, agendar horários. E como nós tínhamos até então 15 entrevistas para estar fazendo em um fim de semana, e entrevistas que duram de 1h30 a 2 horas, 2 horas e meia, então mais o tempo de montagem, tempo de logística. Então alinhei com ele, ele conversou com todas as pessoas que fizeram ali as gravações, né? E ele organizou e conseguimos montar de uma maneira que facilitou e que a gente conseguiu fazer várias gravações. Tivemos vários problemas durante as gravações, ele que acabou atrasando, mas no final ele conseguiu resolver, conseguiu ajustar com todo mundo e a gente conseguiu fazer tudo da melhor maneira possível. E a ideia, quando foi fazer esse documentário, era fazer com um nível de produção melhor do que a gente estava entregando, né? E a gente já tinha alguns equipamentos aqui da empresa, que a empresa cede para a gente estar utilizando nesses projetos da igreja e da associação, enfim. Mas a ideia era fazer algo um pouco mais complexo para realmente contar essa história da melhor maneira possível dentro do que a gente sabia, né? E quando eu propus a ideia para o Carlos, e na primeira entrevista que a gente teve com o Carlos e com a Solange, eu falei mais ou menos a minha estimativa de custo para aluguel de equipamentos. Eles falaram, não tem esse valor, não tem como. É inviável, a gente está construindo a igreja, a gente não tem como abarcar esse custo, não dá para fazer com os equipamentos que a gente tem. E na hora foi um banho de água fria, foi algo que eu falei, pô, agora todo o projeto vai por água abaixo, porque queria fazer nessa qualidade e tal, aumentar, mas amém, vamos seguir como dá. E depois de um tempo, eu estava na internet pesquisando algumas coisas, olhando alguns equipamentos para comprar algumas coisas que eu não tinha, que não eram com custo tão elevado. E aí encontrei uma locadora de equipamentos em Maringá e consegui negociar com eles e consegui de um preço justo, né? Mas até então o orçamento ainda era zero. E no final aí foi nesse período, a gente ainda com orçamento zero, e uma pessoa chegou e doou toda a locação dos materiais. Então ela chegou, quanto que é o custo da locação? Foi lá, inteirou o valor e a gente saiu realmente com custo zero durante toda essa gravação. O senhor foi se movendo de várias maneiras nesse sentido para que o vídeo pudesse sair. Então a gravação ficou marcada do dia 9 ao dia 11 de novembro, né? Então no dia 9, cedo, eu estava em Ubiratã, fui a Maringá, peguei os equipamentos locados lá e retornei para Cafelândia. Quando cheguei em Cafelândia, a gente foi diretamente já para o local da gravação. Então nós fomos lá no sítio do Rafael e da Fran. O Matheus e o Vinícius, que participaram de todo o processo da gravação, também se deslocaram junto conosco. Nós passamos na igreja, pegamos mais alguns equipamentos e fomos para lá. E nesse período a gente começou a estar fazendo a montagem, né? Então nós tínhamos 3 gravações marcadas na sexta-feira, nós tínhamos 9 gravações marcadas no sábado durante o dia, nós tínhamos mais 3 gravações para o domingo. Então nós conseguimos organizar isso, então chegamos no local e o primeiro impeditivo foi, o local é num sítio, é afastado da cidade e estava chovendo em Cafelândia, então a gente chegou lá, na verdade, quando nós chegamos com os equipamentos, a gente chegou meio deslizando com o carro no barro e a gente olhou para o clima totalmente fechado, a gente falou, Jesus,
não vai dar certo pra gente estar gravando. E chegando na propriedade ali do Rafael, a Solange comentou no carro, viu, será que não é bom a gente ir pra igreja, gravar na igreja, fazer algo mais simples, alguma coisa nesse sentido? E a gente realmente cogitou essa possibilidade, mas chegando lá no local, a gente conversou um pouquinho com o Rafael, ele falou, ó, eu acho que vai passar, tal, tá com o clima fechado, mas pode ser que passe, talvez dê umas pancadas de chuva, mas acredito que dá certo. E aí, nesse momento, eu deixei eles lá dentro, fui lá fora, olhei um pouquinho pro céu, pro clima, para ver como é que tava, e orei ao Senhor, falei, Jesus, a gente trabalhou bastante até aqui, até então já tinham sido mais de 100 horas, 120 horas investidas nessas entrevistas, roteirização e todo o processo. Falei, Jesus, a gente não chegou até aqui para desistir e largar a mão do projeto, né? Então, nesse momento eu orei e senti paz no coração da gente conseguir estar fazendo ali. Falei, não, vamos montar, vamos organizar isso e vamos começar a gravar às 5 horas. E começamos a montar e, pela graça de Deus, não choveu em nenhum dos dias que a gente estava lá. Então foram diversas gravações, né? No total foram 14 gravações que nós fizemos, 13 ali na chácara do Rafael e uma aqui em Cascavel com o pastor Arnoldo, pastor Ailton. Esse take com você coçando as costas. Vai dizer. Ó, aqui parece um calvície. Já sei. Bem grande. E a ideia não é pra câmera. Eu sou a Mayra, casada com o Osmar, mãe de 4 filhotes. Ah, mas daí é cachorro, né? Gato. Não, corta isso aí, vamos começar de novo. Tá bom. 4 filhotes. Nossa. Eita, dá pra ver até o poro do... Aonde, Lucas? Ele tem um cílio, mas eu não tenho. No olho direito ou esquerdo? Não é que eu sou vesga? É aqui dentro, assim? Não, eu acho que é É da... remela? Não, acho que é sombra, é uma curva que a pele faz e dar uma sombra. É ruga? Lá no cantinho do olho, onde emenda com o nariz ali, ó. Isso, ali, cara. Tá com um bagaço. Não, enfim. E daí, Para. Onde é que tem que voltar? Agora ele já tá fazendo uma terapia. Falou, na verdade, o pastor, né? Ele sempre fala assim que... Eu não lembro se foi o pastor Carlos ou o pastor Marcos. Que ele falou assim, que na palavra fala assim, ide... Fazer discípulos. Então, quando a gente não faz discípulo na fé, daí é a fabricação do discípulo, né? E daí eles associaram a questão da água do bebedouro da igreja, porque o nome da associação é Água Viva. Aí a igreja funcionava no mesmo local. Então, vários casais começaram a ficar grávidos e concluiu isso então que a maioria das pessoas que bebia água lá do casal, da água viva, né, vinha ter a gestação. Você se lembra como é que foi essa saída do louvor? Nossa, 7 anos já. Foi bem turbulento. Não, tô brincando. A pastora chegaram em mim e falaram, não dá, sua voz. Ou você se capacita, ou... Não, foi ao contrário, né? E foi nesse ano também que o Hermes ia se batizar. Como é que foi ver o foi batismo nesse mesmo ano? 2017? Como é que foi ver o batismo daquela que enchia de perguntas no domingo? Meu Deus, uma alegria, uma alegria. Pra gente foi bem gratificante, né? Que foi nossos primeiros filhos na fé. Né? No caso, netos na fé do pastor e a pastora. Não é nada, é filho deles. É filho deles. Ai.
Você reparou que ela fala bastante, né? Pouquinha coisa. Eu fui curada já. Então, E a gente entendeu que a gente é dois ferros, né, amor? Um afia o outro. afia. Sai faísca, mas a gente é felizinho. Sai faísca. Você é tão bom assim por causa de mim. Exato. E eu tô tão melhor por causa de você. Então, Tá vendo? Eu quero. Minha língua tá grudando já. faz assim. Gente, esses 2 vezes aconteceu no cu. Que mão gelada. Ah, é nervosismo. Que gruda a boca, rapaz. Não tem nem saliva pra fazer assim, ó. Não dá, gruda. Meu Deus. Obrigado, meu filho. Danca. Galardão pra você no céu. Tem pausas ou não? No meio a gente dá um intervalo pra tomar água. Se vocês olharem pra lá em Eu posso respirar, não? quando você não quiser falar, você Ou tem que segurar a respiração? de preferência o microfone pega a respiração. É. Mas daí se Vamos ela parar de falar, vai ser... Eu fui no dentista e, gente, eu não consigo respirar pela boca, pelo nariz, se eu tô com a boca aberta. Tá filmando isso. Eu não consigo. Ah, e se eu abrir a boca, eu tenho que respirar pela boca. Não consigo respirar pelo nariz com a boca aberta. E a dentista respira pelo nariz. Eu falei, não consigo. Ué, como não? Você não consegue respirar só pelo nariz? Eu consigo, mas não com o negócio dentro da minha boca. Eu não conseguia tirar a concentração daquele tubo dentro da minha boca. Depois a gente vai ter um momento de desabafo, você pode comprar. Gente, como eu sofri aquele dia. Eu quase morri trancando a respiração no negócio lá. Tem uma claridade que você não faz ideia. É Uma luz. a luz do Espírito Santo Nem que precisa, nem dessa. nem dessa, paga tudo. É igual o vagalume. Você vai ver você aquilo, sabe, vai o ser vagalume efeitos. é igual, Igual o vagalume. Ó, o vagalume que brilha é a mas bunda, é a não é? testa aqui, ó. Tem uns vagalumes diferentes. O vagalume brilha a bunda, mano. Ah, meia testa. É a testa dele. O vagalume é aqueles de fronte. É os da batalhas de fronte, brilha a testa. Ah, eu posso descruzar as glória a Deus. pernas? Ai, que bom. Ó, já sabe, não põe meu nome em marca de produto, laxantes, coisa aí. Isso ninguém vê. Uma coisa trabalhando cedo. E aí, Vini, como tá sendo o segundo dia de gravação? Tá sendo muito bom, uma bênção, graças a Deus. O Senhor vem direcionado todas as coisas. Ontem as conversas foram ótimas e eu tenho certeza que as de hoje vão ser no mesmo nível. Luquitas, como que tá sendo o segundo dia de gravação pra você? Por enquanto ainda tá sendo bom. Tá, mas... A gente não começou a gravar e... Segura aí, segura. É que, querendo ou não, é algo que vai ficar pra história, né? Os meus filhos vão estar assistindo isso, vai estar disponível pra eles assistirem, né? Os pais dele, meu Deus, Se você reviver tudo que você passou. Isso. Ao mesmo tempo que é um olhar pro futuro, um olhar pro passado. Você fala, nossa, meu Deus.
Aí o segundo cenário que a gente montou. Agora já estamos indo para a segunda gravação do dia. Segunda já foi o Jaime e a Lucimar agora. Agora vai ser a Aline e a Monique. Mas vai gravar uma cena, né? Nervosa, né? Que faz com as mãos, Eu tava lá, não tava nervosa. Sentei aqui que eu comecei a ficar nervosa. Falar que eu vou chorar. Deu uma esquentada nas câmeras. Aí é o seguinte, microfones. Ô Tati, não é fone não, é microfone, tá? Não enfia no ouvido não. Socar dentro da orelha e vai escutar todos os pensamentos. Esse ali é o Jô Soares. Menos da cor. Eu agradeço, pra mim é um grande homem. É um grande homem pra mim. Jô Soares. Jô Soares. E grande homem também em estrutura, né? Era, pelo menos. É. Grande homem. Eu ia comentar. Baita, assim. É um grande É verdade, é o Jô. O que você achou das gravações? Não tava, né? Meu Deus. Esse daqui é o terceiro cenário. Então, a gente teve que fazer várias gambiarras, são ajustes técnicos para tampar a luz do sol. Mas acredito que vai ser bênção de Deus. Sei todos os podres de vocês, eu vou tocar exatamente nele, então se prepara. Tem uma história pra contar. 10 anos atrás, quando foram fazer. Quando a gente foi fazer o primeiro make-off, a gente foi o único casal e a Cook se perdeu no meio do... Mais uma gravação rolando. Segunda gravação da tarde. Quer falar? Não vai perguntar! Mas eu não falei nem do meu primeiro encontro com Deus, já fui lá pra agosto. Você tá no terceiro meu. Não volta no seu. Volta. Primeiro da Ju e aí Você lembra? Ué, quando ele falou encontro com Deus, você falou, Foi meu Deus, aí você já... Não vai, pode volta. chegar já no batismo. Então tá. Não, mas o batismo dele foi depois do meu, você tem que voltar pra Mas eu tentei antes, né? Ah, da tentativa, da então. tentativa. Da tentativa. Tá, William, não vamos entrar no detalhe do motivo? Não. Porque se for todas as brigas aqui, né? Ficar... Não, deixa. Mas só nas brigas mais importantes, né? Que foi a da formatura e do casamento. Ah, você ganhou o blazer do pastor daí. É o único que eu tenho? Até hoje? Acho que eu vou ter que colocar a Bíblia e o blazer também. E blazer. Acho que dá pra melhorar essa lista. Então, nós fomos na formatura do curso, né, do CRAU. Crown? Corta. Como que fala certo, gente? É o CRAU. É o CRAU. É o CRAU, né? Quanta coisa, né, passou que eu nem lembrava mais, que ali na igreja. A gente passou... Como que vocês sabem de tudo isso? A gente tem câmeras, na verdade. Todo mundo tem, né? O cartão de dízimo tem no cantinho. Cara, tá tudo ali, né, a nossa história. Mas como é que vocês conseguiram isso? A gente foi conversando um a um. Foi somando uma pessoa falou aqui. E quando eu cheguei no hospital, eu tava tomada de sangue.
E tinha até um rapaz na maca, né? Um senhor, ele pulou da máquina e falou... Sarou na hora. Sarou na hora, ele falou, pode deitar, moça. Tava e aí, ruim. Eles me colocaram na maca. Hoje a gente ri, né? Mas... E os gritos. E eu procurado pela polícia. Ai, é verdade. O Hermes quase que foi preso. Porque eles achavam, né? Que eu tentei matar ela. É... Acredita Sério? isso? É, ué. Sério. Eu tive que prestar depoimento várias vezes. O médico falava pra ela, pode contar, você tá protegida. Aqui ninguém vai te fazer mal. É sério, Vinícius? As enfermeiras depois vinham, ele queria ficar lá comigo de noite, ninguém deixou. Eu fiquei internada, tudo. E aí eles... Cada situação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Vini está de aniversário hoje, ganhou seu bolo pra gente comemorar. Todo mundo. Repartir em 8 pedaços, pra gente conseguir comer um pouquinho. Vai se babar inteiro aí. Eu tinha 10 anos, o Matheus tinha 11. 11 não, né? Sou mais novo? Verdade. Sempre fez os pães ázimos, né? Pães. Sempre fez os pães ázimos. Os pães. Calma aí que eu vou repetir, entendeu? Ficar feio. Mesmo que a gente fosse criança, né? Mas eu tinha amiguinhos na época que a gente brincava e tudo mais. Desculpa, né? Os amiguinhos. Eu fiquei comovido com os amiguinhos. Vai se ferrar. Começou o Jovens. Jovens? Perdão. Quer que eu faça? Graças a Deus, né? No finalzinho chorou, né? Ele tava falando, todo mundo comentou que o pai chora e o pai não vai chorar no documentário. Era a vez da sua mãe, a gente tinha combinado. Da mãe chorar? Filhos abençoados, Deus. Tá lá na geladeira lacrada. Perdão. Pensar que hoje você é um ancião que pode parar no meio da rodoviária. Ainda não, devagar. Perdão, não vai então. Devagar, tô começando. Oh, encheu meu coração, obrigadão. Onde a gente vem fazer os trabalhos e daí a Eu gente... vinha fazer os trabalhos coisa de macumba, não dá certo. Começa de novo aí, desculpa aí. O pastor vai lá e quebra a surpresa, cara. Mas eu nem me toco. A gente quer dar uma pequena lembrancinha pra vocês, só pra retribuir um pouquinho da... Vocês terem cedido a casa. Estão curiosos? Não vou mostrar! Morde! Segura! Segura! Pós-documentário daquele jeito. O que você fez? Eu não fiz nada. Foi o idoso de 60 anos ali que esqueceu a luz ligada do carro. Vulgo Pastor Carlos. Daí, tudo o que, né? Tem que fazer aquela transferência de carga, né? Nós almoçamos e depois desmontamos todas as coisas para conseguir sair, porque o Matheus tinha a questão do louvor para estar indo para o ensaio no culto. Eu e o Carlos tínhamos que retornar para Cascavel para conseguir gravar com o pastor Arnoldo. Chegamos bem em cima do horário também para estar gravando com o pastor Arnoldo, pastor Ayus. Nós chegamos à casa dele, montamos toda a estrutura, nós gravamos com o pastor Arnoldo, terminamos a gravação 6h30, 7 horas eles tinham o culto, então deu tempo de desmontar e o tempo deles chegarem na igreja para iniciar o culto, então todo o cronograma acabou fluindo da maneira que o Senhor desejava. Foi melhor do que nós esperávamos, melhor do que nós tínhamos organizado. 2 nonos sentados. Mas ele disse que não pega pé, não pega...
Então, aleluia, deixa. Viu? Depois vocês vão se ver e vão dizer assim, mas podia ser mais. Ai, será? Bom, nós vamos conversar com o Carlos, não estamos vendo a câmera, já melhorou. Pode ser agora? Pode ser. Eu sou Arnoldo Schwartz, casado com a minha esposa, irmã Ilse Schwartz, há quase 2 séculos. Não, 1 século, Não. 50 anos, 52 anos. Que o Senhor possa abençoar Carlos, a Solange, que gosta muito de filmar também. Ela sempre está aparecendo nos holofortes, né? Que Deus possa abençoar grandemente essa menina, né? Em nome de Jesus. Amém. Fechou? Tá bom? Fechou? Tira uma foto bonita, ó. Não, bonito não tem como, é de nós. E nas entrevistas também faltaram algumas, né? Então a gente prezou pela seleção das pessoas que fizeram parte de toda essa história desde o início, das pessoas que são líderes hoje na igreja de algum departamento e também do pessoal que é da diretoria do ministério da igreja, né? Então esses foram os critérios que a gente utilizou junto com o Carlos para definir as pessoas que estariam gravando. E a gente chamou algumas pessoas que estiveram no início, que hoje já não estão mais conosco na igreja, como a Aline, que gravou conosco, mas foi uma das fundadoras ali que participou. E também chamamos o Marcos e a Lidiane, que foram parte muito importante dentro desse processo da construção da igreja, principalmente lá no início. Então a gente convidou eles também para estar fazendo parte dessa gravação, como peças importantes desse processo, mas infelizmente por conta de trabalho também o Marcos e a Lidiane não conseguiram conciliar os dias das gravações, mas sentimos muito que eles não puderam participar, né? Outras pessoas também que não puderam gravar foi o Danilo e a Vânia, que tiveram um problema com o Henrique, o bebê deles, de saúde, então tiveram que ir correndo para o hospital, não conseguiram se liberar a tempo também da gravação, e como tínhamos apenas aquele fim de semana para gravar por conta de todo o processo posterior de edição, então acabou que não conseguimos encaixar, mas tanto o Marcos e a Ediane quanto o Danilo e a Vânia foram partes muito importantes nesse processo da igreja. Logo depois dessa reunião que eu e o Vinícius tivemos, a gente estruturou todo o roteiro, né, de como seria organizado todo esse processo do documentário, e ali a gente já começou a ver que ia ser um pouquinho difícil conseguir conciliar todos esses materiais, né? Porque foram no total mais de 25 horas de gravação corrida entre todas as duplas que gravaram, só que com 2 câmeras, então no total mais de 50 horas de material gravado. No total foram cerca de 200 horas de edição do início ao fim do documentário, dos 4 episódios, né? E esse processo, na verdade, a gente queria fazer um vídeo só. Então a ideia, lá no início, quando eu dei a ideia para o Carlos de fazer esse vídeo de comemoração, não era a ideia ser um documentário, ser um vídeo contando a história da igreja, né? Então a ideia era ser 20 a 30 minutos para a gente passar no dia 8, que era o dia de comemoração do aniversário da igreja, durante o culto de aniversário, né? Só que chegando na quinta-feira ali que antecedia o domingo do dia 8, no dia 5, a gente analisou e viu, opa, acho que não vai dar, porque só a linha do tempo, a timeline que a gente tinha, e a gente nem tinha finalizado todo o processo de decupagem dos arquivos, tinha cerca de 2 horas e meia de vídeo. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, me dá estratégia para que a gente possa organizar e estruturar esse material para que fique bom de todo mundo conseguir assistir, mas que a gente não perca os pontos importantes da história, né? Então a gente optou por estar fazendo em episódios, então nós dividimos em 4 episódios todo o documentário e fomos lançando todas as semanas, né? Então lançamos o primeiro episódio no domingo, no dia 8, tivemos o culto pela manhã e logo à noite a estreia do primeiro episódio no YouTube. E depois, nas outras sextas-feiras que vieram, durante o mês de dezembro, a gente foi lançando os demais 3 episódios que tinham, né? E todo esse processo não teria sido possível fazer sem todos que estiveram envolvidos. Então, todos os casais que se disponibilizaram, a gente está entrando na casa deles, conversando, a tirar um tempo também para estar resgatando as imagens antigas. Infelizmente não conseguimos achar todas, mas várias imagens a gente conseguiu localizar e colocar para mostrar realmente como era na época. Toda a equipe que trabalhou para que esse projeto fosse possível. Então, a Solange e o Carlos, que apoiaram o projeto desde o início, que cobriram de oração e de jejum por esse projeto, para que ele realmente fosse executado. Solange também todo apoio logístico e de alimentação, que também largou tudo que tinha no fim de semana para conseguir dar esse apoio e conseguir
organizar todo esse processo, também toda a equipe de comunicação, que por mais que a maioria das pessoas não estavam diretamente envolvidas nesse projeto, mas também estavam em oração, estavam em jejum para que esse projeto fosse realmente bem sucedido, e também as pessoas que envolveram diretamente na operação desse documentário, né? Então o Jonas, que tá fazendo a gravação ali durante os 2 dias, mesmo tendo Enem no domingo, ele foi de manhã lá para fazer a gravação, saiu dali, o Matheus levou ele a Cafelândia, depois ele foi à tarde já fazer a prova, saiu do trabalho no sábado e foi direto lá, então foi algo que ele conseguiu somar muito com o projeto nesse sentido. O Vinícius também, que desde o início comprou a ideia desse projeto, e no meio desse caminho, desse documentário, ele teve uma proposta de emprego para mudar de cidade, mesmo em meio à mudança, ele conseguiu estar auxiliando esse projeto. E também no dia do aniversário, porque a gravação terminou no dia 11 de novembro, que é o aniversário dele. E mesmo assim ele não abriu mão de estar lá conosco, de fazer a parte da gravação, de continuar as entrevistas ali para que esse projeto se tornasse possível, né? Então foi parte fundamental também, além de todas as reuniões e tempos dedicados a sintetizar as anotações e conseguir organizar isso. E é o Matheus também que comprou a ideia, como sempre, das minhas loucuras. Quando eu penso em alguma coisa, ele sempre vem junto para estar auxiliando e somando junto no projeto, fazendo o que era necessário durante o período do dia. Se precisava mover alguma coisa de lugar, ele movia. Se precisava ir para a Cafelândia, ele ia. Precisava tirar foto, precisava fazer vídeo, qualquer coisa, estava sempre à disposição. E também ao Rafael e a Fran e a família também, que abdicou do seu fim de semana para estar permitindo a gente gravar lá, não somente durante o período da gravação, mas na visita técnica antes, algumas cenas que a gente foi fazer depois lá também, do dia da gravação. Então eles abdicaram desse período em casa com a família para estar cedendo espaço para a gente, dando todo o apoio necessário. Mas principalmente queremos agradecer ao Senhor por ter feito tudo isso que ele fez nesses 11 anos de OBPC Cafelândia, e também por nesses 4, 5 meses de execução desse projeto, também ter direcionado todos os pontos, a cada milagre também que aconteceu em todo esse período, e também por ter nos permitido participar disso, né? De ter nos permitido registrar essa história de tudo que ele fez nesses 11 anos, né? Isso é muito gratificante porque ele capacitou, nenhum dos que estavam ali envolvidos tinha a capacitação necessária para estar fazendo. Então eu não sabia como fazer, o Vinícius na parte de roteirização, o Matheus na parte de câmera, das outras questões também. Então foi algo que realmente o Senhor nos capacitou para que pudesse ser feito, né? E isso foi muito gratificante também, porque 100% de toda a operação desse documentário, de todo esse processo, foi feito de forma voluntária pela equipe de comunicação, através dessas pessoas. Cara, a experiência de ter ajudado aqui na gravação do documentário, eu acho que foi muito boa. Foi bênção de Deus, eu creio que foi muito bom ter repassado, né, tudo, ter voltado, visto a experiência, como também eu participei comentando o documentário. Eu acho que foi muito bom, muito legal. Deus abençoa. Muitos problemas técnicos, demais, ficar segurando câmera no ar-condicionado, atrasos, o pessoal se perdeu. Isso faz parte, mas foi gratificante, glória a Deus, por ele ter trazido essa direção pra gente. Pastora, conta pra nós como é que foi participar dessa experiência, desde a preparação, organização, cozinhar, graças a Deus que tem uma mão maravilhosa na cozinha. Como é que foi tudo isso, pastora? Maravilhoso, só muito preocupante também, né? Porque tinha deixado pessoas em jejum, intermitente por várias horas. Jejum forçado. Mas veio um projeto maior, deixar as pessoas presas na sua própria casa, então isso é a maior preocupação. Mas tirando isso, foi tudo bem. Amém. Fran, conta aí pra nós, como é que foi essa experiência? Como é que foi a casa? Ótima, 3 marmanjos, derrubaram quase as paredes. Não, como é que estou foi? muito feliz. Fiquei um pouco presinha, mas foi bom também pro meu lado espiritual. Eu também quero ser pega no colo. Me pega no colo. Como que a gente vai entrar depois? Amassar todas as portas. Não fecha que depois não entra, né?
Fiquei um pouquinho em jejum, também foi maravilhoso pro meu lado espiritual, mas foi muito bom. A gente faz, a nossa casa a gente abriu, igual eu falei pra pastora, pro pastor, pros meninos e pra você, né? É uma honra pra nós, então foi um presente ter vocês aqui. Foi uma bênção, graças a Deus. Na verdade, a gente está organizando, planejando e pensando nisso já fazem alguns meses. E a gente se organiza e cria expectativas, né, medos, e é gratificante quando a gente percebe que as coisas foram muito melhores do que a gente imaginou. Não por mérito nosso, porque capacidade nenhuma tem em nós. Eu acho que isso também ficou revelado nesse processo. Mas foi bonito de ver o Espírito Santo agindo desde as conversas, das filmagens, mesmo com os atrasos, com os erros técnicos. O Senhor fez uma coisa maravilhosa, como Ele vem feito todos os dias na história dessa igreja. Eu creio que esse documentário foi só um ponto de marco, uma frutificação daquilo que o Senhor vem feito. E foi um prazer ser entrevistador, né? Ó, um beijo do gordo. Ó, assando uma carne, hein? Daquele jeito. Rafa, conta aí pra nós, como é que foi? Abrir a casa aí pra 3 marmanjos, mudar tudo, quase derrubaram parede. Como é que foi a experiência? Acima de tudo foi muito divertido e é abençoador também, né? Eu creio muito na comunhão, eu creio muito em estarmos juntos, e se Deus nos permitiu e nos concedeu a graça de poder participar, né, de uma certa forma aí para esse marco histórico na história da igreja UBPC em Cafelândia, né? Creio que esses primeiros, próximos 11 anos aqui que já aconteceram, vai ter muitos ainda. Então isso aqui vai ficar marcado por toda a história. Então todo o serviço, eu acompanhei toda aí a disposição dos meninos, não foi fácil, mas vai ser muito recompensador. Que Deus abençoe e agradeço a Deus por esse momento juntos aí. Conta aí pra mim, pastor, como é que foi toda essa experiência? Olha, estou admirado aí com o trabalho e a competência dessa equipe toda que trabalhou com todo esse cenário aí, o Brasil Paralelo que se cuida. Tem mais uma streaming empresa surgindo.